Sabia que os soldados eram censurados durante a Segunda Guerra Mundial? Um hábito popular entre os soldados dos Estados Unidos era o envio de cartas para os familiares contando como estavam as coisas no campo de batalha. O problema é que muitos falavam demais e precisavam ser censurados pelo exército. Exatamente. Existia um departamento de censura que invadia a privacidade dos soldados, lia as cartas e censurava informações militares estratégicas, como missões futuras, rotas ou destinos, deslocamento de tropas, basicamente qualquer assunto estratégico que botasse em risco as operações caso as correspondências caíssem em mãos inimigas, sem contar que as fofocas nas cidades também podiam ser interceptadas por espiões. Dessa forma era recomendada a autocensura pelos soldados, evitando escrever sobre esses assuntos, inclusive com penalidades em caso de recorrência. O oficial alemão que deu a própria vida para salvar um soldado americano durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a intensa batalha da floresta de Hürtgen, na Alemanha, em 12 de novembro de 1944, os americanos tentavam avançar por uma fortificação alemã quando um soldado, sem perceber, entrou em um campo minado e acabou pisando em uma mina. Seus colegas recuaram e ele ficou no chão chorando e pedindo socorro por várias horas. O tenente alemão Friedrich Lenfeld, de 23 anos, que comandava a posição, ficou comovido, ordenou o cessar-fogo e organizou um grupo de médicos para resgatar o homem. Porém, durante o resgate do soldado americano, ele, como estava bem à frente, também pisou em uma mina e não resistiu. Os americanos viram a cena como um grande ato de bravura e compaixão por parte do oficial alemão, e com o fim da guerra ergueram um monumento na floresta de Hürtgen em homenagem a ele. Sabia que os soldados bebiam um ácido de bateria durante a Segunda Guerra Mundial? Pois é, mas calma que eu vou explicar melhor. Dentro de algumas rações militares consumidas diariamente pelos soldados dos Estados Unidos, existia um pequeno sachê com o nome suco de limão sintético em pó, que deveria ser misturado com água dentro da caneca para refrescar o soldado, além de ser uma fonte de vitamina C. Isso, claro, na teoria, porque na prática a história era bem diferente. Esse era um suco tão ruim e tão ácido que foi apelidado de ácido de bateria pelos soldados, sendo praticamente impossível de beber. Mas ao invés de jogar fora, esse suco bizarro tinha outra utilidade bem interessante, porque as equipes de limpeza descobriram que de tão ácido ele era um excelente removedor de sujeira do chão de madeira, além de deixar um leve aroma de limão no ar. Os soldados podiam beber em combate durante a Segunda Guerra Mundial. Com o fim da lei seca nos Estados Unidos nos anos 30, as bebidas alcoólicas voltaram com muita popularidade e os homens de fato consumiam em grandes quantidades. Durante a Segunda Guerra Mundial não foi diferente. Os homens continuaram bebendo e inclusive o consumo era autorizado com moderação para os soldados, com o próprio governo pedindo 15% da produção das cervejarias para distribuição nas linhas de frente, levando um pouco de ânimo em meio a todo aquele caos. É claro que alguns exageravam e acabavam até detidos pela polícia do exército, mas de forma geral os homens da época eram mais resistentes e sabiam os seus limites, até porque um soldado bêbado podia prejudicar todo o grupo, além de botar a própria vida em risco. O avião cervejeiro da Segunda Guerra Mundial. Poucos dias após a famosa invasão da Normandia no dia D, os aviões militares aliados trabalhavam 24 horas no transporte de mantimentos importantes para a continuação da guerra na Europa, como medicamentos, munições e alimentos. Porém, um grupo de soldados britânicos também considerava a cerveja importante, e quando os aviões Spitfire danificados eram enviados para a Inglaterra para manutenção, eles voltavam com barris de cerveja presos no lugar das bombas, sem contar que o tanque reserva também era abastecido com cerveja, centenas de litros que eram doados pelas cervejarias inglesas como agradecimento pelo sucesso da invasão. Essa prática era feita de forma bem escondida, mas muitos oficiais faziam vista grossa e deixavam passar porque, adivinha só, eles também ganhavam muita cerveja grátis.
Esse piloto de 20 anos foi o único que conseguiu escapar de um grupo de canibais japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Sendo um dos pilotos mais jovens da época, ele participou de várias batalhas importantes no Pacífico, incluindo a missão de bombardear uma torre de rádio japonesa na ilha de Shishijima, em setembro de 1944, com outros 3 aviões. Porém, durante a missão, os aviões foram atingidos e os homens acabaram no mar. Dos 9 sobreviventes, 8 foram capturados e executados pelos japoneses e alguns foram até consumidos pelos oficiais. O único sobrevivente foi o jovem piloto que estava mais distante no mar e foi resgatado por um submarino americano, momento que foi inclusive registrado. Esse jovem piloto de 20 anos era George H.W. Bush, que continuou lutando no Pacífico até o fim da guerra, totalizando 58 missões e mais de 1.200 horas de voo. Essa é uma foto rara do dia D, com uma história incrível e que poucas pessoas conhecem. Nela nós vemos o jovem coreano Yan Jong, de 24 anos, após se render aos americanos em um bunker na praia de Utah, na Normandia, no dia 6 de junho de 1944. Ao se entregar com mais 3 coreanos, ele explicou que havia sido recrutado pelo exército japonês em 1938, foi capturado pelos soviéticos em 1939 e depois libertado pelos alemães em 1941. Dessa forma, por retribuição, foi forçado a servir no exército alemão durante a ocupação da França. A história foi confirmada por vários documentos e Yan Jong ficou preso na Inglaterra até o fim da guerra, sendo solto em maio de 1945 e se mudando para os Estados Unidos, onde passou o resto da vida até os 72 anos de forma discreta e sem mencionar o passado. A ilha de Peleliu foi palco de uma das batalhas mais intensas do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial, em setembro de 1944. Além de ser uma pequena ilha de coral, cujo solo era difícil de cavar para fazer trincheiras, deixando soldados aliados constantemente expostos, outro grave problema era o calor, que podia chegar aos 46 graus Celsius, e também a falta de água, tendo em vista que os poucos lagos locais eram envenenados pelos japoneses. A única água, entre aspas, potável chegava de vez em quando de navio em tonéis de óleo, que na maioria das vezes eram mal lavados e também deixavam a água contaminada e impossível de beber. Foram 2 meses de combate intenso, no calor intenso e praticamente sem água. O homem que lutou com espada e arco e flecha durante a Segunda Guerra Mundial. Em meio ao caos da Segunda Guerra Mundial, Jack Churchill, também conhecido como Jack o Louco, era membro dos comandos britânicos e se destacou não apenas pela bravura, mas também por seu estilo único de combate. O oficial liderou diversos ataques na França usando o arco e flecha, lutando com espada e às vezes até tocando gaita de fole, o que confundia e às vezes até assustava o inimigo. Jack foi preso pela SS em 1944 e conseguiu escapar em abril de 1945. E mesmo podendo se aposentar, ele escolheu ir para o Pacífico e continuar lutando. Ele, de forma incrível, sobreviveu à guerra na Europa e também no Pacífico e virou uma lenda no Reino Unido, onde viveu até os 89 anos. O mistério de Glenn Miller, o maior artista da Segunda Guerra Mundial que desapareceu e até hoje nunca foi encontrado. Considerado o rei do swing nos anos 40, o trombonista e compositor Glenn Miller foi responsável pela trilha sonora da Segunda Guerra Mundial, o músico mais famoso da época. Em 1942, aos 38 anos, ele decidiu abandonar a carreira milionária e se alistou no exército, montando uma banda militar especial para animar as tropas aliadas pelo mundo, que fez centenas de shows ao longo de 2 anos. Em 1944, para celebrar o Natal da recém-libertada Paris, a banda preparou um grande espetáculo para simbolizar a vitória na França. Porém, no dia 14 de dezembro, saindo de Londres em direção a Paris, o pequeno avião militar que transportava o músico caiu no Canal da Mancha e nunca mais foi encontrado. E esse permanece um dos maiores mistérios da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje.
Todos sabemos que fumar faz mal à saúde, mas durante a Segunda Guerra Mundial o problema era muito maior. Nos anos 40, praticamente todo homem era fumante, o que trazia um pouco de conforto nos momentos mais difíceis. Porém, o cigarro se mostrou extremamente perigoso no campo de batalha e muitos homens perderam a vida por causa dele, mas não pelo motivo que vocês devem estar pensando. Às vezes, nas trincheiras ou durante as movimentações pela noite, era comum do soldado acender um cigarro para dar uma relaxada ou para se acalmar, mas a pequena brasa do cigarro durante a noite podia ser vista de longe e entregava a posição desse homem e também de toda a tropa, o que os snipers inimigos gostavam bastante, sem contar a artilharia inimiga. Dessa forma, fumar durante a noite em locais abertos violava a disciplina de luz e podia botar todos em risco. Essa era a pior correspondência que uma esposa ou mãe podia receber durante a Segunda Guerra Mundial. Quando um soldado dos Estados Unidos perdia a vida em combate, era ferido ou estava desaparecido, sua família era notificada por telegrama que, apesar de ser uma forma rápida de comunicação para a época, podia demorar semanas para chegar. A entrega do envelope era feita de forma muito cordial e respeitosa para a esposa ou para a mãe do soldado, e o telegrama notificando o óbito era breve, geralmente com 3 linhas, expressando as condolências com a identificação do homem e também a data e localidade do óbito. Um simples envelope que foi o centro de muito sofrimento entre milhares de famílias nos Estados Unidos. Quando um soldado perdia a vida em combate e ficava irreconhecível, como por exemplo numa explosão ou carbonizado, onde realmente não tinha como ser identificado, os restos mortais eram chamados de soldado desconhecido e os homens eram considerados desaparecidos em combate, até porque sem a identificação não existia a certeza do óbito. E de acordo com o Departamento de Defesa, aproximadamente 80 mil soldados dos Estados Unidos foram considerados desaparecidos em combate. Simplesmente sumiram e nunca foram encontrados ou nunca foram identificados. E meus amigos, se vocês acham esse número alto, do lado alemão foram 500 mil soldados desaparecidos e dos soviéticos mais de 4 milhões. Porém, com o avanço das tecnologias de identificação, como por DNA, muitos restos mortais já foram identificados em sepulturas sem nome. Já imaginou caminhar pela floresta e de repente encontrar vários veículos e equipamentos militares da Segunda Guerra Mundial totalmente abandonados? Pois é, essa é uma realidade em várias partes do mundo. Com o fim da guerra, centenas de milhares de armas, tanques e equipamentos militares de grande porte que foram destruídos em combate ficaram espalhados pelos campos de batalha. Os que estavam dentro das cidades foram retirados durante o processo de reconstrução, enterrados ou até mesmo descartados dentro dos rios. Já os que estavam mais afastados ou em áreas de difícil acesso, como eram equipamentos grandes e pesados, foram simplesmente abandonados no local. Não valia a pena gastar tempo e esforço com eles. Por isso, até hoje, muitos estão exatamente nos mesmos locais onde foram destruídos em combate. Esse é um tanque bizarro que vem despertando a curiosidade de muita gente na internet, inclusive com muitos dizendo ser um projeto secreto da Segunda Guerra Mundial. Será que isso é verdade? O apelidado Tom, que surgiu já há algum tempo na internet através dessa foto, virou meme em todo lugar e levantou um grande debate mundial sobre suas origens, com muitos dizendo ser um projeto secreto de tanque da Segunda Guerra Mundial. Mas claro que isso não é verdade. O famoso Tom, que é na verdade parte de um monumento na província de Nápoles, em homenagem aos soldados italianos que perderam a vida durante a Segunda Guerra Mundial. E esse projeto bizarro e claro não funcional é basicamente a cúpula da torre de um tanque M60A1 com um cano falso e em cima de uma pequena seção de lagartas, ganhando tanta popularidade pelo mundo que até foi restaurado recentemente. Sabia que os americanos lutaram contra os australianos durante a Segunda Guerra Mundial? Com o início da guerra, a Austrália teve um papel importante com os aliados no Mediterrâneo e no norte da África, mas com o avanço das ofensivas japonesas, os australianos temiam uma invasão japonesa e, para piorar, grande parte dos seus militares estavam fora do país. Dessa forma, o exército dos Estados Unidos resolveu ajudar e enviou mais de 150 mil soldados em dezembro de 1941 para
reforçar a segurança. Os soldados americanos eram jovens, ganhavam bem e estavam num país cheio de mulheres. Isso, misturado com tempo livre e álcool nos bares, resultou em muita confusão com a população local, inclusive com a famosa Batalha de Brisbane, onde uma briga generalizada envolvendo mais de 2.000 homens entre militares americanos, militares australianos e civis resultou em vários presos e feridos. Sabia que o maior ataque de tubarão da história ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial? No dia 30 de julho de 1945, o cruzador USS Indianápolis foi afundado por um submarino japonês no meio do caminho entre as Filipinas e Guam, deixando 890 sobreviventes no mar dos 1.195 que estavam a bordo. Apesar do grande número de sobreviventes, todo aquele caos do naufrágio acabou atraindo um inimigo ainda pior, o tubarão galha branca oceânico, onde ao longo de 5 dias, centenas desses tubarões se alimentaram dos marinheiros que tentavam sobreviver em alto mar, e dos 890 sobreviventes, apenas 316 foram resgatados com vida. A Marinha concluiu após investigação que pelo menos 150 perderam a vida diretamente por ataques de tubarões, sendo até hoje considerado o maior da história. Como será que os tanquistas dormiam durante a Segunda Guerra Mundial? Durante as missões longas que podiam levar vários dias, os homens realmente precisavam parar para descansar, camuflando muito bem o tanque, como por exemplo embaixo de uma árvore, e cada um dormindo no seu assento na parte de dentro, com as escotilhas fechadas. O problema é que, como a gente bem sabe, o interior do tanque era absurdamente reduzido e sem muito espaço sequer para esticar as pernas. Dessa forma, algumas tripulações cavavam uma grande trincheira no chão, paravam o tanque em cima e tinham muito espaço para uma boa e confortável noite de sono. Porém, essa prática não era recomendada porque em algumas regiões o solo era macio e o tanque de 50 toneladas podia afundar lentamente durante a noite. Nessa cena do filme, o resgate do soldado Ryan tem um erro bem interessante e que poucas pessoas percebem. Durante a última batalha, nós vemos os homens disparando de cima da torre e vocês podem perceber que as munições utilizadas no cinto não possuem projétil, sem a ponta que deveria sair pelo outro lado, como nós vemos no cinto sendo transportado em outra cena. Isso porque as munições sendo disparadas eram de festim, apenas o estojo com a ponta amassada, utilizadas nos filmes por questões de segurança apenas para soltar fogo pelo cano. Inclusive, quando nós vemos de perto, é possível identificar a ponta amassada. Já naquela cena anterior, onde o cinto está sendo transportado, as munições têm o projétil, mas não tem a espoleta na parte de trás, identificando que são inertes. Detalhes importantes para garantir a segurança durante as gravações. Esse é um dos filmes mais raros da Segunda Guerra Mundial que com certeza vai te surpreender. Gravado no dia 11 de julho de 1944 em Saint-Jean-de-Dey, na França, esse filme raro que foi recentemente restaurado mostra um grupo de soldados americanos durante um período de descanso e preparação para a Batalha de Saint-Lô, onde em uma região de mata, enquanto alguns ficam de guarda protegendo a posição, outros aproveitam para fazer a manutenção completa das suas armas. Esse improvisa um fogão e aparece preparando sopa para que todos tenham uma refeição quente antes do combate. Vários aproveitam para esquentar água nos capacetes e tomar uma espécie de banho improvisado, o primeiro em quase um mês. E por fim, os homens preparam suas mochilas, organizam seus equipamentos e vestem os uniformes, com a última cena mostrando todos já prontos e em deslocamento para a Batalha de Saint-Lô, onde infelizmente muitos não voltaram. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha estava em ruínas e a população se deparava com toneladas de equipamentos militares que não tinham mais uso, que apenas ocupavam espaço nos depósitos. Dessa forma, a população teve uma ideia genial durante o processo de reconstrução, que foi a reciclagem dos equipamentos militares para o uso civil. Os uniformes militares tiveram as insígnias removidas e viraram uniformes de trabalho para as equipes de reconstrução, tendo em vista que eram mais resistentes. Os milhares de capacetes que sobraram foram esmaltados e viraram panelas e escorredores de massa e até mesmo pinicos. As latas onde ficavam as máscaras de gás também foram esmaltadas e viraram potes de leite. Os filtros das máscaras de gás foram transformados em lampiões. E o mais impressionante, as capas de metal das granadas também foram esmaltadas e viraram canecas.
Esse é o submarino alemão U-513, que foi afundado em combate no dia 19 de julho de 1943 e permanece no fundo do mar em Santa Catarina. Pois é, esse é um fato muito interessante e que poucos brasileiros conhecem. Após afundar 6 navios na costa do Brasil em maio de 1943, esse gigante U-boat alemão foi avistado e afundado através de cargas de profundidade por um avião dos Estados Unidos nas águas de São Francisco do Sul, a 85 quilômetros de Florianópolis, com 46 tripulantes que perderam a vida e 7 que sobreviveram e foram resgatados no dia seguinte por um navio dos Estados Unidos. O gigante U-513 permaneceu desaparecido e esquecido no fundo do mar em Santa Catarina por quase 70 anos, até que foi encontrado em 2011 por uma missão da família Schurman a 130 metros de profundidade. Durante a Segunda Guerra Mundial, na campanha do Pacífico, uma tática comum entre os soldados do exército imperial japonês era o chamado Ataque Banzai, onde, ao perceber que a batalha estava perdida, o comandante do batalhão, em um último ato de desespero, ordenava o Banzai, onde todos deveriam sair das trincheiras e correr gritando em direção ao inimigo, uma grande onda visando sobrecarregar as posições aliadas, o que, claro, não acontecia. Os aliados conseguiam impedir rapidamente. Os principais exemplos dos ataques Banzai ocorreram durante a Batalha de Guadalcanal em 1942, com o maior composto por 800 homens, onde todos perderam a vida, e o maior de todo durante a Batalha de Saipan, com mais de 4.000 homens, que tiveram o mesmo destino.